Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chega de Mimimi. Bom, hoje mais uma sexta-feira, né, final de semana chegando, maravilhoso. E como de costume, eu vou iniciar com a minha frase de hoje. E essa frase, ela aconteceu numa situação real há mais ou menos, eu acredito que uns 10, 12 anos atrás. É na época que eu trabalhava na antiga de Cico, que hoje é a Sodimac, né? Houve uma situação ali onde eu e mais um colaborador precisou ter uma conversa com o diretor e finalizando ali a conversa, e é claro que tinha uma oposição, né? Tinha uma mentira ali dentro de alguma situação e finalizando a conversa, outra pessoa, o diretor pediu para sair, ficou só ele na sala e ele falou assim: Gabriel, eu acredito em você, porém existem verdades que parece que é mentira e tem mentira que parece que é verdade. Tá? E por que isso? Eu sempre preciso me policiar, porque geralmente eu falo baixo, o pessoal fala que eu tenho a língua meio presa, né? Geralmente eu luto com essa questão de falar em público, então eu sempre fico, né, mais naquele quietinho. Então a forma que eu falei a verdade foi uma forma, digamos assim, mais inibida. Né? E o outro rapaz, defendendo uma mentira, defendeu muito melhor do que eu que estava falando a verdade. Né? Então fica essa frase para você no pensamento. Né? Eu acredito que tem tudo a ver com o tema de hoje, com o nosso convidado, né, que é um convidado especial, Priscila vai apresentar ele, essa questão sobre oratória, né, essa questão sobre o comportamento, né, que nós temos, né, tanto no corpo físico aí e na fala, tá bom? Não é isso, Priscila? Isso mesmo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos vocês. Priscila Micoliche aqui, né, apresentando mais um podcast Chega de Mimimi, né, uma sexta-feira incrível aí para vocês. Não esqueça de compartilhar, comentar, curtir, né? E colocar seus comentários aqui, para a gente poder ler ao vivo, né? Faça perguntas para o nosso convidado e, fique atento aí, porque vocês vão ter uma aula incrível. Você, que toda vez fala assim, nossa, Pri, eu gostaria de falar que nem você é assim. Como que você consegue articular assim? Olha, o convidado aqui, ele é expert nisso e vai te ajudar a você destravar. Para você fazer sua live, né? Quantas vezes que a pessoa fala assim, nossa, não sei fazer uma live, às vezes gravar não sei gravar um stories, não sei gravar um stories, não sei nem me comunicar para fazer uma venda. Você, olha, hoje é o ouro, né? E eu vou trazer um convidado especial, que é o Cláudio Palermo. Seja bem-vindo! Muito bom. Que alegria ter você aqui. Obrigado. Muito bom estar aqui, legal estar na TV Nova Alto Tietê. Venho acompanhando o trabalho aqui e o trabalho de vocês, né, com o podcast. Acho que é muito importante esses processos de comunicação e parabéns aí a vocês pela proposta, né, e os convidados que têm vindo aqui. Ai, obrigada. Agradeço que você esteja aqui conosco, com essa voz de locutor assim, né? Eu acho muito legal essa voz. Eu não sei fazer a voz de locutor assim, né? Mas aí tem a voz de locutor assim que é legal, né? Então, me conta um pouco sobre você, sobre a sua trajetória aí de vida. Me fala um pouco. Como que é o Cláudio aí? Eu sempre, quando me perguntam sobre mim, né, eu sempre falo que eu sou uma criança que foi adotada por uma família italiana, lá em 1974. E a partir dali comecei uma vivência com essa família e o processo de comunicação, ela sempre se teve presente na minha família, né? Mas até a fase de adolescência não tinha uma visão do que seria essa comunicação. Então tinha música, tinha teatro, tinha jornal, né, o jornal impresso, que hoje muito pouca gente lê e assina, né? Então esse processo da comunicação sempre teve com a minha família. E foi a partir da adolescência que eu comecei a me interessar, por exemplo, pelo rádio. Ouvindo antigamente tinha a Rádio Cidade, a Jovem Pan que tem até hoje, a Transamérica que tem até hoje, e eu percebi que o rádio era algo que me fascinava, o rádio era algo que realmente me chamava muito a atenção. E o meu pai me incentivou muito nisso, porque ele me levava nas emissoras, né? Ai, que legal. Que a maioria era na Avenida Paulista, tinha a Transamérica ali no Alto da Lapa. Então, às vezes, estava ouvindo o rádio, tem o pedágio da rádio tal em São Paulo. E meu pai ia, então isso acabou me incentivando. E eu chegava lá e eu conversava com o pessoal da promoção, né, das rádios. Pô, eu gostaria de ser locutor, eu quero conhecer a rádio.
Então eu comecei a conhecer várias rádios e depois, já na fase um pouquinho mais adulta, foi onde eu tive a oportunidade de entrar em uma emissora para trabalhar. Comecei como operador de áudio e depois fui fazer o Senac, aí fui fazer o curso de locução. E aí fui me aprimorando e subindo, né, de cargo dentro da emissora. E paralelo a isso começou também as pessoas me chamarem para dar, não uma palestra, mas uma conversa sobre produção de rádio, né, como é o trabalho dentro de rádio. E a partir daí foi quando eu comecei a desenvolver a oratória e as palestras. E o que você disse no início, né, eu me espelhei, me reconheci, lembrei de algumas situações onde nas primeiras oportunidades que eu falava em público, as pessoas reclamavam, né? Você fala muito baixo, você está muito quieto, né? Então isso acabou me incomodando num primeiro momento, vamos dizer assim, negativamente, que você não quer reconhecer, né, que tem ali um desafio para isso. E depois eu fui fazer os cursos, fui fazer não só na área de rádio e jornalismo, mas também na área de oratória, fui fazer curso de apresentação de eventos, e a partir daí comecei a desenvolver minha carreira já há mais de 25 anos. Esse é o Cláudio Palermo. Caramba, 25 anos. Né? 25 anos, a gente tava perguntando, né? Quantos anos que o Cláudio tá aí com a rádio? Aí, ó, 25 anos, né? Bastante tempo. Aí fazer aquela pergunta, né? Aproveitar já que ele falou, né? Fazer essa perguntinha. Cláudio, o que você acha que mudou, né? Assim, de uma forma mais destacada para o sistema, né? O meio de comunicação rádio há 20 anos atrás para o meio de comunicação rádio hoje. Você acredita que teve aí uma evolução? Porque assim, quando a gente pensa na questão do rádio, o radialista, certo? Sim. Ele tem que ser muito dinâmico. Não é só talvez questão a voz bonita fica legal também para poder ouvir. Mas ele tem que passar uma energia para poder fazer com que o ouvinte se conecte lá do outro lado. Uma coisa que eu achava engraçado era ouvir um jogo pelo rádio e assistir a televisão. Mas o cara chutou, a bola passou 10 metros do gol, mas do jeito do jeito que ele para na rádio, você fala, nossa, quase foi gol, entendeu? Não foi. Então tem essa questão da energia, né? Mas em relação a público também, porque como você comentou no jornal, então a gente sabe que tinha muitos ouvintes na rádio antigamente. Hoje ainda escuta, geralmente eu escuto muito a Rádio Mix, é um rádio que geralmente eu acabo escutando, mas eu só escuto normalmente no carro. Né? Quando estão vindo no carro, ali eu coloco. Não tenho um hábito mais que nem antigamente, que eu tinha lá um radinho, toca-fita, né? Que eu sintonizava na rádio e ficava ouvindo. Então teve essa questão principalmente por conta da internet. Né, que tirou a atenção das pessoas, tanto de rádio, televisão, revista, né, e tudo mais. Mas na questão do rádio, que nós sabemos que tem uma grande audiência ainda, né? O que mais ou menos os profissionais precisaram, né, buscar de atualização, que você acredita, de 20 anos atrás para os dias de hoje? Na questão de público mudou bastante, porque, como você disse, não tem mais aquele hábito, né, de você ligar o rádio. E hoje você faz a sua rádio, né? Você pega o Spotify, você monta ali a sua playlist, né? E não precisa estar ouvindo igual eu lembro na década de 80, quando o Michael Jackson lançou o Thriller, eu ficava o dia todo esperando para gravar na fita cassete, né? Muitos jovens nem sabem mais o que essa fita cassete. Então, a comunicação se tornou mais rápida e o rádio teve que acompanhar esse processo. Então, década de 80 e 90, o rádio tocava só muita música. O locutor falava muito pouco, ele só anunciava a música, falava uma promoção, dava uma notícia e a hora certa. Hoje não, hoje as rádios tocam menos música, e mais conteúdo, porque se percebeu que essa competição com a internet é a competição do conteúdo. Então, se o conteúdo não está agradável, a pessoa não vai continuar ouvindo a emissora, né? Vai para outros meios de comunicação. Então, teve que aprimorar o conteúdo e, ao mesmo tempo desse aprimoramento, aumentar a velocidade de expansão dessa comunicação. Então, antes o rádio era muito estático, né? Você pegava ali e sintonizava. Com essa coisa do on-demand, né? Você pode acessar a qualquer hora, então eles tiveram que jogar o rádio na internet. Então pode ver que as grandes emissoras que
que tem ali a sua frequência modulada ou que ainda tem o AM, ela coloca tudo no site também, né? E ela vai falando, se quiser acompanhar, está no site, se quiser mais conteúdo, porque essa foi a diferenciação. As pessoas, por ter pouco tempo agora, né, e essa velocidade foi aumentando, o rádio teve que se aprimorar nesse quesito. E uma característica que a internet herdou é que você pode falar de qualquer lugar, né? Então, você está aqui com o celular, você pode estar fazendo uma live, você está na rua, viu qualquer acidente, filma na hora e manda. Então, o rádio acabou também servindo para a internet esse exemplo, né, desse dinamismo, dessa correria que existe no processo de comunicação. Hoje, as emissoras estão trabalhando dessa forma, e trabalhando muito com conteúdo, porque a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, entre as 10 mais ouvidas do FM, só 5 chegam na casa de 1 milhão por ouvintes por minuto, né? Porque perdeu muito de audiência. Então, para ficar com esse ouvinte a maior parte do tempo, elas estão tendo que aprimorar conteúdo. Então, por exemplo, tem rádio como 89, que é a rádio rock, que se você pegar, toca pouca música comparado com década de 80 e 90. Porque o público que ouve 89 gosta de rock, gosta, mas ela não precisa mais da rádio para ouvir rock, porque ele acessa no celular, faz download das músicas que ele gosta, mas ele curte o conteúdo, né? A história da banda, a fofoca que teve com o vocalista. Então, aí isso prende essa interação, prende a atenção, e aí você tem um ouvinte ali fiel, né? O Ibope, ele mede muito essa questão de quanto o ouvinte é fiel à emissora, né? Então você tem emissoras que o ouvinte fica 5, 10, 15 minutos, mas você tem emissoras que o ouvinte passa o dia todo ouvindo. A Jovem Pan é um caso clássico disso. A pessoa gosta, quer ouvir ali os comentaristas, é um assunto que para ela é comum, então fica o dia todo, né? Só que para ficar o dia todo, você tem que trabalhar esse seu conteúdo e estar disponibilizando ele também na internet. Na internet, né? Magnífico. Sim. Eu não sei se é uma questão de TH, como é que é? TDAH ou... eu acredito que não é só comigo, porque quando você falou da questão da música, eu monto algumas playlists, né? De algumas músicas que eu gosto, e geralmente quando eu coloco lá no carro e eu vou ouvindo, eu mesmo pulo as minhas músicas, que eu escolhi. Você faz isso aí em casa também? Não, então você escolhe. Coloca aí nos comentários. Não, legal, aí você vai ouvir, você mesmo fica pulando. Então, que nem o meu filho, tem um filho de 8 anos, o Natan, ele não sai, ele ficou sabendo esses dias porque ele quebrou o controle. Aí eu falei, agora vai demorar para comprar. Levei uns 2 dias que era para ele ver se ele cuida direito desse controle. E não dava para ele poder conectar no YouTube a televisão. Eu falei, você vai ter que assistir o canal aberto, né? Então ele não tem essa paciência, essa questão de esperar o comercial, né? Que ele não pode pausar, que ele não pode pular se ele não gostou daquilo, né? Então eu não sei também, né, até colocar aqui essa questão, depois a gente um assunto para outro dia, que a Priscila trabalha com comportamento, né, com análise de comportamento. Sim. O pessoal fala muito sobre a questão de depressão, né, ansiedade, né? A gente não tinha muita escolha para ansiedade. Porque eu gostava muito, por exemplo, da Malhação. Gostava, né, teve algumas novelas que eu acompanhei muito. Então, assim, acabava sempre naquele melhor parte do episódio. Sim. Você tinha que se conformar. Você tinha que esperar até... Não, imagina, aí tinha TV Globinho, né? Aí você saía... Eu tenho certeza que todo mundo aí vai se conectar, né? Tinha a TV Globinho. Aí na sexta-feira, aquele episódio que acabava assim no suspense. E aí você tem que esperar o quê? Até segunda-feira pra você assistir. Então você tinha que esperar uns 2 dias pra você assistir. Até o próximo episódio. Então, não adiantava chorar, espernear nem nada. Como se conformar e vida que segue. Eu já vi uma estratégia de algumas rádios, não vou lembrar agora, que é o quê? Elas vão falando às vezes algumas palavras, ela coloca uma lista de música e ela vai dar um prêmio pro ouvinte se ele acertar aquela sequência, se acertar não sei o que. Então é uma estratégia para poder segurar esse ouvinte. Para poder segurar. Antigamente as promoções eram que seguravam o ouvinte. Então
Eu mesmo ficava o dia todo ligando para a rádio para tentar ganhar um LP ou depois um CD, e hoje tem esse tipo de estratégia justamente para manter pelo menos ele ouvindo meia hora ali a programação. Mas hoje essa questão mudou muito e o rádio teve que se adaptar a isso, né? Antes você tinha ali um ouvinte muito passivo, né? Ele só interagia com o telefone. E hoje não, você interage com todas as redes da emissora, né? E se ele não gostar, ele vai e grava um vídeo e fala que não gosta e ainda marca a emissora. Então é uma coisa mais ativa, né? Era muito passivo antes. E se você erra, se você coloca a música errada e fala um nome errado, na hora ele já manda uma mensagem, principalmente quando tem esses aplicativos como o WhatsApp e o Telegram, né? Então hoje está muito mais interativo, e a rádio não pode mais ficar dependente, como era, da música, né? Porque hoje ele pode ouvir a música na hora que ele quiser, ou pode assistir o programa. Você falou do YouTube, muitas rádios foram para o YouTube. Sim, tem bastante rádio no YouTube. Transmitindo ao mesmo tempo, né, em tempo real. Então, hoje a interação ficou muito mais dinâmica e ficou muito mais difícil, por exemplo, para o setor de marketing, o setor que vende publicidade, porque agora está camelando muito mais para vender os espaços na programação, né? Bacana. Antes da Priscila entrar no nosso quadro, Priscila, como que a gente consegue ouvir a Rádio Palermo e o que fala um pouquinho, e o que você faz para os ouvintes ficar sintonizados? Sim, tem o site radiopalermo.com.br e também consegue ouvir pelos aplicativos, né, de rádio, Rádiosnet, CX Rádio e outros que existem por aí, TuneIn. É só digitar na busca lá Rádio Palermo ou pelo site. E a programação ela está bem interativa também, porque a gente está colocando bastante gente aqui da cidade, então tem terapeutas, psicólogos. Quando eu fiz a rádio, eu não fiz com essa vertente, né? Mas ela foi se moldando naturalmente, vindo muito psicólogo, psicanalista, terapeutas de várias denominações. E aí você faz um bate-papo durante... E aí durante o dia eu vou fazendo um bate-papo, igual eu gravei recentemente com o Roberto Antunes, que é um alquimista, ele falando da radiestesia, que muita gente pensa que é só para achar água, né, com o pêndulo. Aí ele explicou direitinho como que se aplica isso na saúde também. Então a gente vai fazendo esse jogo, intercalando com algumas músicas, tem alguns programas musicais também, mas sempre priorizando o conteúdo, né? E um conteúdo voltado mais aqui para Guarulhos. Apesar da rádio pode ser acessada em qualquer parte do mundo, né? Mas o nosso foco é justamente falar de Guarulhos aqui e um espaço para o empreendedor poder falar um pouco do seu trabalho. Maravilha. É isso aí, pessoal. Então fica a dica. Você que trabalha no escritório, consegue deixar lá logado para ouvir uma música, gosta de ouvir uma música, gosta de ouvir um conteúdo, né? Então procura lá a Rádio Palermo, né? Próxima semana, segunda, os bate-papos de segunda a sexta, final de semana, como é que funciona? Segunda a sexta tem mais bate-papo, final de semana, principalmente o domingo, a gente deixa mais musical a rádio, né? Pessoas não... até comercialmente a audiência... Acaba caindo um pouco, quer né? sair mais pra rua, então a gente deixa mais musical e focando de segunda a sexta para as entrevistas, conteúdo jornalístico, esportivo. Legal. Acho que esse pessoal, quando você falou da retenção, que fica um período maior, geralmente é o pessoal que fica no escritório que nem a gente, né? Porque você fica ali, você trabalhando, você vai ouvindo. Vai ouvindo ou no carro, né? No caso de FM aí. No carro eu gosto das rádios que falam de trânsito. Já me salvou de uns... verdade. Já salva a pessoa aí, né? Que aí vai falando do trânsito, né? Que tem acidente, alguma coisa, né? Então acessem aí, Rádio Palermo lá, que a programação é incrível, né? E para entrar no nosso quadro aqui, o quadro que vocês já conhecem, né? Para você que não conhece, Cláudio, nós temos 2 quadros aqui. Um deles é o Verdade ou Mito, né? Então aí a gente vai fazer as perguntas aqui para você. E aí você, de forma descomplicada, você vai falar se é verdade ou mito, tá bom? E a gente falando sobre comunicação, essas coisas. Na questão, eu vejo que tem muita gente tem dificuldade principalmente quando eu vou para eventos, de conversar com outras pessoas, de puxar o papo, essas coisas assim.
E porque fica mais buscando venda, essas coisas assim. E às vezes a gente vê também que a postura da pessoa, ela não tá coerente com aquilo que ela tá falando, ela não tá muito, né? E eu gostaria de saber com você, assim, a linguagem corporal importa mais do que as palavras ditas? Verdade ou mito? Dá para ter um meio termo aí. A linguagem corporal é importante, mas ela também, às vezes, ela é fruto do que você pensa ou do que você está passando naquele momento. Então, por exemplo, você está com algum desafio pessoal, aí você vai dar uma palestra, você brigou com a mulher antes disso, ou com o marido. Aí você vai refletir ali. Então você já sai ali meio conturbado, e quando você vai estar falando, a sua postura já vai denunciar que você não está legal naquele dia. Sim. Então, às vezes, é o olhar, é a voz meio trêmula, meio baixa, é o olhar, você está sempre olhando para o chão. Então, alguma coisa para o público fica identificado, e naquele dia você não está legal. Então, eu acho que é um meio termo, existe um meio termo entre a linguagem corporal e a linguagem falada. Uma não dissocia da outra, mas eu acho que é possível você, em algum momento, ter ali um certo, vamos dizer, profissionalismo do que o externo, do que está acontecendo externamente, não te abale durante aqueles 45, 50 minutos. Eu aprendi muito na prática isso, né? Mesmo não estando legal em algum momento da vida ou da semana, quando eu estou falando, as pessoas não percebem. Eu consigo ter essa característica da pessoa, depois de conversa comigo, ou depois de uma semana ela sabe o que aconteceu, poxa, você não contou nada e tal. Mas porque eu consegui, acho que muito pelo rádio isso, de ter essa característica de não deixar passar muito o que eu estou sentindo e cuidar um pouco da postura corporal. Então, acho que tem um meio termo aí que em alguns momentos pode ser fake e em alguns momentos pode ser uma coisa verdadeira. Assim. Bacana. Legal. Tem que ser a forma que você, naquele momento, que é o profissionalismo, né? Porque a questão da coerência da palavra dita, né? Porque, geralmente, quando a gente tá lá no palco, na frente, a gente sente toda aquela emoção mesmo. Mas se você tem alguma coisa lá na sua casa, alguma coisa aconteceu, você precisa estar com aquela postura de que, agora, nesse momento, eu tenho que estar focado só aqui. Porque eu sempre falo nos cursos e mentorias, né? O público, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo na sua vida. Por mais que em alguns momentos você pode abrir isso e até como uma prova ali do seu trabalho, mas principalmente questões de briga, questões que você não está legal, você não acordei bem hoje, não estou querendo falar com ninguém, a gente tem esses momentos, mas naquele trabalho que você foi chamado, o público não tem nada a ver com essa questão, então aqueles 45 minutos, uma hora, eu vou priorizar o público e esquecer um pouco do que está acontecendo comigo ou com alguém na vida. Né? Sim, dependendo do público ou da situação que esteja lá, você pode até expressar isso para poder ficar até mais leve para você. Fala assim, hoje eu não acordei bem para vir aqui, mas eu estou aqui porque é meu propósito de estar aqui com vocês. Aí dá aquela força de energia e fala assim, nossa, também não queria estar aqui. E ela tá ali na frente. Principalmente quando você tem uma certa já intimidade, por exemplo, um professor que dá aula todo dia, ele pode compartilhar isso com a turma, né? Hoje eu não acordei bem, aconteceu tal coisa, meu filho foi atropelado. Né? Você pode compartilhar até como uma forma de trazer as pessoas mais próximas ali para você e elas também entenderem que é humano que tá ali também, né? Tem um dia ali que você não vai estar legal pra estar expondo e falando. Né? Sim. Tá vendo, gente? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer live porque eu não tô bem. Porque às vezes a gente convida, já passou? Não tô bem. Né? Aconteceu um monte de coisa. Tem gente que tá, às vezes o abalo emocional é tão grande que realmente não é coerente você estar ali na frente, porque às vezes pode até atrapalhar a live e você expor algo que não era para ter exposto para um monte de gente, porque a live vai ser vista por um monte de pessoas, dependendo do lugar que você vai fazer. Tem que ter um equilíbrio, um discernimento, né? Sim. Por exemplo, é lógico, eu marquei uma live, morreu alguém da minha família, não vou fazer. Não, lógico. Mas dependendo da situação, você pode até compartilhar, mas compartilhar com discernimento, né? Não fazer igual muitos influencers fazem, aí começa a chorar, né?
Aí já faz um apelo já faz emocional, tal, né? E às vezes é um problema tão pequeno, Sim, mas a pessoa sim. faz ali todo um estardalhaço, né? Mas é ter discernimento e ver, não, isso aqui eu posso compartilhar, isso aqui vai ficar comigo só. Sim, sim. Bacana. Cláudio, verdade ou mito? O medo de falar em público nunca pode ser superado? É Mito, mito, né? Aquela isso. conversa que o pau que nasce torto não se direita. Todas as pessoas têm os seus talentos e podem desenvolver esses talentos. E no caso do medo, é possível você controlar. Você não deixa de ter medo, né? Eu mesmo, quando vou fazer qualquer apresentação, eu sinto um friozinho na barriga, um desconforto assim, mas depois de uns 3 minutos não lembro mais disso. Eu estou falando ali e não lembro mais dessa questão. Então é possível controlar. Algumas pessoas sozinha não conseguem, então aí precisa de profissionais como um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para ver qual que é a origem, né, desse medo. E muitas das vezes essa origem está lá na infância. Sim. Está refletindo hoje que você não consegue falar, começa a gaguejar, ou tem gente que trava, tem gente que começa a chorar, tem gente que começa a dar muita risada, porque o nervosismo afeta o sistema nervoso dessa forma. Sim. Então, se isso incomoda de tal modo que você não... sozinho ou sozinha não consegue, aí tem que procurar ajuda desses profissionais para ver a causa do medo e a partir daí trabalhar essa causa para poder se desenvolver e falar em público. Sim, você tem uma mentoria, né? Sim, uma mentoria de oratória. Você aborda essas partes também, o pessoal Sim. se sente com medo? Eu abordo essa parte e a minha esposa acaba entrando nessa parte como psicanalista para ajudar a pessoa que tem muita dificuldade e não entende, né, esse processo do medo. E o medo, por incrível que pareça, né, ele está calcado no orgulho e no egoísmo, né, porque é o medo de você se expor e ter ali o que os outros vão pensar do que eu estou falando, da minha roupa, do meu cabelo. Gente, você falando assim, é as mulheres falando, tá? Fala assim, ai, ficou tão feio porque tem um fiozinho aqui, ai, porque eu tô com cabelo branco. É um auto-julgamento. É um auto-julgamento, né? Ah, não, apaga essa foto aí que ficou horrível. Não, esse vídeo aí não ficou legal, né? E é mesmo isso, tá muito pautado nessa questão, né? O medo, ele existe, não tem como você tirar o medo. É uma característica humana. Isso, tem gente que fala assim, como que eu tiro esse medo? O medo não vai existir, porque você precisa desse medo também, é uma coisa que você precisa ter, né? Mas você precisa lidar com esse medo de uma forma... Sim. Eu sempre cito o exemplo do bombeiro, do policial, né, que são situações de risco. Claro, aquele profissional tem medo, mas ele tem uma motivação maior, que é salvar vidas, né? Então ele acaba aprimorando ou controlando aquele medo justamente para que não impeça de exercer a sua atividade. O falar em público é a mesma situação. Você vai... Principalmente você está dentro da tua empresa, aí teu chefe, teu líder fala, amanhã, Priscila, você vai conduzir a reunião. Então aí já tem um motivo maior ainda, que é a tua profissão, que é a tua carreira que está em jogo, né? Então acho que é possível controlar e é um mito, né? Você não conseguir lidar com essa questão. Todo mundo tem esse potencial, esse talento, e se isso, repito aqui, né? Se é muito, né, para a pessoa, tem que buscar ajuda aí profissional. Eu falo até por experiência própria, né? Porque eu, para gravar em diversas situações, né? Minha voz, já incomodei muito com minha voz. Não, minha voz não é legal, não. Não tem essa voz. Não, como é que eu vou falar? Olha só minha voz, né? Então, a gente se preocupa. E algo que me fez pensar e reformular, né? E criar essa coragem, meu vai com medo mesmo, né? Isso. Foi essa questão que você falou do egoísmo, né? Porque eu me formei em teologia, eu dei aula de teologia num projeto de 2000... A gente começou o projeto em 2013, a gente foi até 2019. Pô, que legal. E lá no Presidente Dutra, nós tivemos um projeto no Presidente Dutra, eu dei aula no Presidente Dutra. O meu projeto também chegou aqui no Rosa de Franças, no céu. E lá no... foi Rosa de Franças, aqui no centro de Guarulhos e Presidente Dutra. E no Pimentas, que era um outro irmão, o Valdir, mandar até um abraço lá pro Valdir.
E aí entrou essa questão do egoísmo. Falou, meu, você tem um conhecimento, você tem uma informação que pode ajudar muitas pessoas, né? Então você vai ficar pensando aí, você vai ficar preocupado que você não gosta da sua voz, né? Ao invés de ajudar as pessoas com conteúdo, né? A gente quer, para quem é cristão, acredita, então assim, Deus te abençoou, né? Com um certo dom ali para você conseguir ajudar pessoas, e você não vai falar então, agora você está com medo. Utiliza, né? Sim, sim. Mas a gente tem muito dessa questão, e eu acredito até que é uma cultura, muitas das vezes até familiar, né? De não ter apoio, às vezes você era criança e a pessoa, cala a boca, só quando o adulto está falando, criança fala, fica, nossa, não podia falar perto do meu pai, não. Você é burro, você é isso, né? Então eu acho que a cultura que a gente foi criado, acho que em grande parte também fez com que a gente se inibisse e não descobrisse os nossos talentos. Aí na fase adulta aí a gente fica com esse tipo de pensamento. De bloqueio, assim, de bloqueio, né? Isso, porque assim, você estava falando aí, né? Que você começou, eu também comecei dessa forma. Falei assim, nossa, Pri, você tem tanto conhecimento e você fica só para você. Você tem que ir fazer live, você tem que falar isso para todo mundo. Sim. Eu falo assim, gente, eu não tenho nem cenário para isso. Eu não tenho nada. Aí uma pessoa que me ajudou muito assim foi o Luiz Vicente, que é um coach, né? Ele mora em Pernambuco. Um beijo aí pro Luiz Vicente, que ele falou assim, você está sendo egoísta porque você está guardando conhecimento incrível que você podia transbordar isso para os outros e você fica para você. Você está retendo para você. Que legal. Falou isso para mim. E aí eu falei assim, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer acontecer, né? E aí, com muita coragem, antigamente, na minha casa, assim, quem pega os meus vídeos lá antigo vai ver que a minha casa não tinha nem reboco, minha casa, nem nada. E eu comecei a fazer live desse jeito. Eu comecei a fazer live, mesmo que a minha casa não tendo cenário nem nada, e eu na cozinha da minha casa. Porque esse é uma característica da comunicação. A gente imagina que para comunicar você precisa ser, por exemplo, uma Rede Globo. Bacana, se puder, é maravilhoso. Não. Mas a comunicação, o conteúdo, não importa muitas das vezes. É lógico, você tem que ter um estúdio legal, tá num espaço legal, mas muitas das vezes você tem que começar ali com o material que você tem, né? Então, devido a esses bloqueios, a gente realmente acaba até se auto-sabotando, né? Eu não vou fazer que hoje eu estou com dor de cabeça, eu não estou com a roupa adequada para fazer. Né? Então, às vezes, acho que a gente tem que realmente, às vezes, superar isso e continuar mandando a nossa mensagem aí para as pessoas, sim, né? Como vocês estão fazendo. Sim, porque, na verdade, depois que eu fui fazendo, eu percebi assim, as pessoas reclamam da câmera, reclama da qualidade do vídeo, reclama de tudo, tá? Essas pessoas não é seu público, não é pra vocês que tem que falar. Vocês já sabem que não é seu público. Mas tem aquelas pessoas que falam assim, quantas vezes que aqueles videozinhos que eu fiz, pessoas falam assim, nossa, Pri, de madrugada, falam assim, nossa, Pri, eu ia fazer alguma coisa, mas esse vídeo me ajudou. Isso aí que é legal, né? Esse feedback. E eu recebi bastante, assim, principalmente no TikTok também, muita coisa assim. E eu falei assim, nossa, Pri, obrigada. Nossa, gostei demais desse vídeo aqui, foi incrível. Eu vou mudar minha vida agora. Eu preciso dessa mudança, né? Então, depois eu fui percebendo assim, falei assim, nossa, algo que é tão simples que pra mim foi dolorido, porque foi um processo de dor ali, de você se expor, porque você vai se expor. Você vai mostrar. Aí, pessoas da família mesmo falam assim, nossa, virou blogueirinha? Nossa, a casa não tem nem casa e fica fazendo videozinho aí direito, julgando, né? Você deveria fazer alguma coisa, tipo, uma CLT da vida. Não que não seja ruim, mas a pessoa acha que você não tá trabalhando, você já tá fazendo trabalho. E isso antigamente tinha isso também, hoje tem dessa forma, mas antigamente, por exemplo, quem trabalhava com arte, até com a própria comunicação, tinha esse mito, né, da família, ser um vagabundo, não faz nada, né? Vai arrumar um emprego. Vai arrumar um emprego que preste. E hoje tem essa questão, né, de você estar trabalhando pela internet, estar sendo um influencer, desenvolvendo seu trabalho em casa, e as pessoas têm somente família tem essa visão, né? Você não tá trabalhando. Aí, porque assim, tem aquelas fases, né? Julgam,
né? Aí depois só ficam olhando seus status, não falam nada. Mas aí depois que você vai crescendo, aí pergunta assim, nossa, Pri, como que eu quero também fazer uma coisa, aí dá valor, né? Aí eu quero fazer a mesma coisa, né? Ai, nossa, você tá parabéns que você tá aí. Gratidão, muito obrigada, né? Ai, como que faz pra fazer isso daí? Aí o como, filho? Aí você vai ter que correr atrás também do como, porque eu tive que correr atrás também, tive que fazer. E foi um início. E é uma coisa assim que, às vezes, a gente não precisa ter muita coisa. Só o celular ali, pra você fazer, e a força de vontade, assim, de ser autêntico ali, de você fazer um conteúdo ali, ser você, né? E eu fui começando assim, e hoje, fazendo live, assim, estando aqui, né, Gabriel? Porque eu tive a coragem de desenvolver. E muitas das vezes a pessoa, ela sente que... Principalmente, eu senti muito isso, de quando eu falava um conteúdo, aquela questão da autossabotagem, né? De você ser impostora. De você falar assim, nossa, eu tô falando algo, eu aprendi, eu estudei, e eu acho que o que eu tô falando... Mas teve algum momento, assim, quando vocês tiveram a ideia, que você falou, putz, isso aqui não sei se vai ser legal pra mim ou não, será que eu vou dar conta? Teve algum momento? Olha. Do podcast? Do podcast? Não. Do podcast eu quase obriguei a Priscila a participar. Né? Não, ele me veio. É verdade, ele me obrigou praticamente. Mas ele me obrigou, mas eu já tava sentindo que era momento. Só que eu falo assim, eu senti. Porque assim, quando eu vim pro podcast mesmo, já tinha me convidado algumas pessoas para poder fazer junto. Só que você não sente a firmeza assim da pessoa. Você não sente que é o momento. Porque também, além de ter a emoção, você fala assim, nossa, de ter um podcast, mas você também tem que ter um pouco de razão, de entender, isso daqui vai até onde? Né? Aquela pessoa está disposto a ir, porque no momento de glória é aqui, mas no momento de dor, porque vai ter momento, sim. E aí, vai estar comigo? Eu vou ter que tocar sozinha. Então, eu falei assim, aí eu senti que, aí a pessoa veio convidar, tudo mais, eu falei assim, não, essa pessoa não está preparada, ela está deslumbrada. Mais um oba-oba. Ela não tá no oba-oba. Ah, Pri, vamos fazer conteúdo disso. Eu falei assim, eu entendo de marketing, esse conteúdo aí vai demorar muito pra coisar, não vai render. E você vai, aí a pessoa vai desfrutar, porque ela tá deslumbrada. Aí teve uma outra pessoa que me convidou e falou assim, ai, Pri, vamos fazer isso. Eu falei assim, não, vamos ter calma, vamos amadurecer e depois vamos fazer. Quando o Gabriel chegou pra mim, parecia que Deus falasse pra mim, é agora. É agora. É o momento. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento, se prepara. Mas foi 3 dias antes que aconteceu isso. Olha aí. 3 dias antes, eu senti assim, a oportunidade vai vir, se prepara. Pra dizer o sim. Pra dizer o sim. E aí, quando o Gabriel sentou do meu lado, ele começou... Não, ele já pegou o papel e falou assim... Ó, a gente vai fazer um podcast aqui. Eu falei assim, nem me falou nada. Eu fiquei escutando, eu só pensando, oxe, nem me falou nada do podcast. Ele veio com um papelzinho, porque ele sempre anda com um papelzinho assim, escrito já tudo. Né? Vou escrevendo, e ele falou assim, a gente vai fazer o podcast assim, e vai fazer assim, 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 tá bom? A gente vai começar tal dia. Eu falei... Tá, né? Só preciso do sim. Porque a ideia de eu abrir um podcast, ela tinha uns 2 anos atrás. Tanto se você procurar lá no INPE o registro dessa marca, ela tem 2 anos que eu registrei essa marca. Né? E aí faltou a coragem, né? A questão de tempo, algumas situações, também preocupado, a questão do momento. E eu não queria fazer sozinho. Uma ainda tenho vergonha, ainda medo, né, de falar, tal. Eu falei, sozinho não sei não. Né? E também a questão de afinidade, né? Aí quando eu conheci a Priscila lá na reunião, inicialmente a gente conversou para a filha dela, Tamires, fazer um estágio na agência, não foi? Foi. Aí eu falei, você tá fazendo o quê, Priscila? Então a gente foi se enturmando a primeira, né? A Priscila começou a ficar indo lá na agência. Aí você vai analisando, né? Falei, parece que a Priscila vai ficar. Então, poxa, eu acho que o podcast vai sair. Né? Comunicação. Então foi isso, né? E só lembrando aqui, porque esse podcast, apesar de ele também ter um propósito por conta da startup, né, que nós vamos lançar no próximo ano ou agora em dezembro, é um grande aprendizado para nós, porque cada convidado que vem aqui é uma aprendizagem que, né, são pessoas com história, com sucesso, né, que passaram dificuldades, que venceram as dificuldades.
E tanto que o nome da agência é Agência Patos, porque é publicidade avançada com técnicas universais de storytelling. Então, assim, eu adoro histórias, né? Eu acredito que a venda, ela ocorre muito em relação à história, à conexão. E eu sempre gostei de ficar próximo de pessoas mais velhas. Eu era aquela criança que não podia falar quando os mais velhos estavam falando, então eu ficava ouvindo. Absorvendo. Meu pai era caminhoneiro, então pensa que tem história, né? Meu pai trabalhou 27 anos como caminhoneiro, então história não faltava. Então eu sempre gostei muito em relação à história. E por conta dos convidados, nós fazemos o quê? Aí a gente vai sempre estudar o tema, né? Um pouquinho antes, inclusive eu pesquisando um pouquinho mais sobre oratória, tudo mais, essa questão do medo de falar. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu ouvi, né, numa pesquisa, a pessoa falando que muito do medo que nós temos de nos conectar com pessoas estranhas vem da infância, geralmente quando nossos pais e outras pessoas começam a falar, você não pode falar com estranhos. Sim, né? Você não pode, tal. Então, e a gente consegue ver isso muito já nas crianças, porque esses conselhos geralmente com os pais vêm para adulto. Então, quando uma criança encontra outra, é fantástico, né? Porque, nunca se viu, se você deixar já conversa, já fala, às vezes começa, não sei o que, mas daqui a pouco tá brincando, tá tudo certo. O adulto não. O adulto, às vezes, você entra no elevador, num lugar, às vezes nem bom dia dá. Quando você entra no ônibus, geralmente eu foquei muito nisso, né? Graças a Deus abençoou, graças a Deus já tem um tempinho que eu não tô andando no ônibus, mas a questão era o quê? Eu observava. Fazer aquela fila para poder subir no ônibus, aí cada pessoa vai sentando num banco. Quando não tem mais banco para sentar sozinho, ela dá uma travada na catraca e ela fica vendo, eu vou sentar do lado de quem? Ela começa já a fazer uma seleção cada um tem o seu julgamento, né? Às vezes mulher procura sentar do lado de outra mulher, né? Ela vai tentar ver ali uma pessoa que para ela é mais agradável, familiar, assim, familiar, para ela poder sentar ao lado, né? Isso na comunicação atrapalha muito, né? Com certeza. A gente vê, por exemplo, em reuniões de networking, né? de empreendedores, você percebe quem tem uma facilidade em criar amizade e quem tem uma dificuldade. Como eu disse, por isso que eu gosto muito da psicanálise e em alguns momentos da mentoria ou do curso, eu coloco algumas coisas de psicanálise justamente para a gente identificar onde é que está esse nosso padrão. E muitas das vezes esse padrão foi criado por pai, por mãe, por alguma referência da família. E quando você está adulto, isso é inconsciente, você vai agindo dessa maneira. Às vezes a pessoa nem sabe, não sei, eu fui lá e não falei com ninguém. Como você se conectou, né? Você vai num evento de network, mas chega lá, fica só quietinho no canto. E às vezes ela não percebe que isso é um padrão, que isso é uma coisa que pode ser trabalhada e pode ser mudada, né? Então, no campo da comunicação, eu comecei muito tímido também. Então, eu tive que quebrar isso para poder sobreviver, para poder desenvolver na carreira. Então, o rádio vai dando esse manejo, esse traquejo para a pessoa de improvisar, de falar muito sem pauta, sem roteiro, justamente para ir desenvolvendo isso. Então, e o rádio é uma grande escola para quebrar esses tipos de padrão, porque você tem, às vezes, um convidado que você fala, está lançando o livro aqui, a Priscila. Priscila, conta um pouquinho do livro, como começou esse trabalho? Começou na infância. Na infância? E como é que foi a sua infância? Boa. Então, são pessoas que não vão falando muito, então você vai tendo que ali improvisar e extrair alguma informação. Então, o rádio me ensinou muito dessa questão. Manejo, eu passo isso nas mentorias, nos cursos, principalmente para quem tem essa dificuldade de ter uma relação, né? Às vezes até o relacionamento não consegue arranjar namorada, isso vai influenciando em tudo, não só na parte profissional. Várias áreas da nossa vida, vai comprometendo, e às vezes a pessoa acha que isso é o normal, né? É meu jeito, e não é. Não é jeito, é porque foi aprendido, né? Mas antes a gente falar as próximas perguntas aí, vamos para os nossos comerciais aí, vamos para os nossos patrocinadores. Vamos falar dos nossos patrocinadores, pedir para o Michel colocar na tela, por favor, Michel. E nós entramos no outro quadro. Bom, final de ano está chegando, né? Você que tem seu veículo, pretende viajar com a sua família nesse final de ano, ou até mesmo
de fato, pela segurança, né? Infelizmente, a quantidade de roubos e furtos que acontece não só aqui na cidade de Guarulhos, mas por todo o Brasil, infelizmente, tem aumentado cada vez mais, né? E quem mora um pouco mais próximo às comunidades, infelizmente, está chegando essa... Vou aproveitar aqui, tá, e deixar um alerta. Você que tem sua moto, né? Você precisa vigiar cada vez mais agora, porque infelizmente, né, existem muitos bandidos aí que aproveitam para roubar a moto, para poder ficar fazendo aqueles rolezinhos no final do ano, né? Então o índice de roubos, né, e furtos de moto, normalmente no final do ano acaba aumentando. Gabriel, como que eu posso fazer? Você vai procurar o Jefferson lá na JFS Seguros, tá? É só você acessar o site www.jfsseguros.com.br ou entrar em contato pelo telefone 11 2497 4415. Faça a sua cotação do seu seguro. A JFS Seguro trabalha com as principais seguradoras, né? Bradesco, Ituran, Porto Seguro, Surrai, enfim. Escolha a seguradora que você tem mais afinidades, faça uma cotação, é 100% seguro e não deixe de fazer isso, tá? Porque eu tenho uma frase que eu gosto de dizer assim: não permita que o seu sonho se torne em um pesadelo, né? Então, ou seja, você trabalhou tanto, conquistou tanto ali para conseguir o seu bem, né? Infelizmente, ser assaltado e ficar no prejuízo. Então, faça a cotação, coloque seu seguro, né? Durma mais tranquilo, viaja mais tranquilo, é muito importante. Falar do chat, Priscila? Pode falar, pode. Posso? Pode. Chat ideal, tá? E é ideal para você que tem um negócio online, tá? Você que tem aí um e-commerce, você que trabalha com infoprodutos, ou até mesmo que faz aí o seu saque, né? Você pode ter aí um negócio local, mas os clientes entram em contato para poder pedir informação sobre os produtos, os serviços, enfim. E o que acontece com o chat? Ele vai ajudar você até 8 vezes, tá, na agilidade do seu atendimento. Seja em um funil de vendas, a qual o usuário ele pode acessar, né, e ter mais informações do seu serviço. Porque imagina, se seu cliente está procurando o seu serviço meia-noite, 1, 2 horas da manhã, provavelmente você, né, não vai ter ninguém para poder atender. O chat vai fazer todo esse pré-atendimento, tá, num funil todo configurado, levando aí o seu cliente ou até um link direto, né, para compra ali ou realização de algum serviço, ou ele vai deixar os dados para que você ou seu consultor no outro dia entre em contato, tá? Então, não perca tempo. Acesse o www.chatideal.com.br, pode falar lá com o Cadu e o Diego, que essa ferramenta vai ajudar vocês demais. Próximo, Michel. Bom, e a comunidade Chega de Mimimi, né? Nós abrimos a comunidade, graças a Deus já temos pessoas, né, novos empresários aí participando da comunidade. Então, se você é empreendedor, está pensando em montar o seu negócio, ou você já montou o seu negócio e está sufocado, trabalhando sozinho, você ainda é empresa, nós sabemos o quanto é difícil, né? É praticamente ali chutar, correr lá para a área e cabecear para fazer o gol, né? Hoje não tem como você não estar nas redes sociais, né? Eu ouvi uma frase também que eu gostei muito: hoje você é .com ou você é .nada, porque se você não estiver na internet, o seu concorrente vai estar. E a gente sabe que é difícil, porque você precisa criar o seu site, você precisa fazer seu funil de vendas, criar um blog, né, fazer ali a sua rede social. É importante que você tenha informação sobre o seu CNPJ, abrir ali a sua conta jurídica certinha para você não ter problema aí com sonegação de imposto. Então, ou seja, algumas partes do conteúdo eu que vou estar administrando, outra parte vai ser a Priscila e demais outras áreas vão ser outros profissionais qualificados. Por exemplo, abertura de conta, tudo que você precisar saber ali sobre contabilidade é o Henrique Góes, né, da Contabilidade 01, que vai estar ajudando você e assim com as demais áreas. Então, está precisando de ajuda? Está com problemas aí com a sua empresa para poder estruturar? Só entrar em contato no 11 968 30 32 36 que nós vamos dar esse suporte para você. Ok, e vamos dar um abraço aqui para o pessoal que está nos comentários, né? Vozes de Guarulhos, Ribamar Costa aí, né? Boa noite, fraternal abraço. Grande percussor da comunicação, grande percussor da informação valiosa, Cláudio Palermo mandando aí. Um beijo aí para vocês, aqui que comentaram. E é isso.
E o tempo tá passando, né? Você vê como que o tempo passa rápido? Passou rápido. E aí, a gente falou sobre isso. Falou assim, esse daqui vai ser um que vai passar rápido, né? Esse daqui vai ser um que vai passar rápido. E aí, a última pergunta aqui do Verdade ou Mito é: a prática da oratória é só para quem quer falar em público? Verdade ou mito? Já estava iniciando aí, já estava falando sobre das outras áreas aí. Não, né? É mito, porque a oratória ela não é uma exclusividade só para a parte comercial ou para quem quiser fazer palestra. Ela pode ser aplicada tanto no nível profissional quanto no pessoal. Então vai melhorar a relação da pessoa com os familiares, com os parentes. Ela vai começar a se entender melhor, porque é um processo de autoconhecimento também. E com isso ela vai entender também a comunicação das pessoas que estão próximas a ela. Então eu sempre busco muito dessa questão do autoconhecimento para a pessoa entender que além do falar, é preciso compreender também o que se fala, o que se ouve e compreender os processos de comunicação que existem das outras pessoas. E aí você começa a entender melhor por que aquela pessoa grita, por que aquela pessoa fala muito rápido, por que fala lento, por que está sempre olhando para o chão. Você começa a analisar a postura corporal e isso vai dando também um respeito pela outra pessoa. Você não vai num auto-julgamento direto, aquela pessoa é assim, é assada, não. Você vai entendendo, porque algumas pessoas têm alguns processos de comunicação que são mais difíceis, outros não, e aí você vai compreendendo a história da pessoa e vai também refletindo a sua história. Então isso vai melhorando o seu processo de comunicação no todo, não só na parte profissional. Então eu sempre falo que a oratória serve para tudo, para a vida. É para a vida, né? Oratória é para a vida, né? É isso aí. Bom, vamos iniciar aqui um outro segundo quadro que nós falamos, que é em poucas palavras, sem mimimi. Tá? Existe um segredo, Cláudio, para poder para prender a atenção da plateia quando nós estamos palestrando, ou até mesmo aqui, né, no podcast? Geralmente nós olhamos ali um pouco para a câmera, né, trocamos aqui um pouco o assunto. São algumas estratégias, né, para trazer ali, fazer o programa ficar um pouco mais dinâmico. Mas a pessoa que está ali de fato ao vivo ali com as pessoas, né, comunicando, tem algum segredo ali para poder conseguir prender a atenção? Porque na igreja eu já vi, o pessoal dorme, viu? Na igreja não, né? E às vezes, né, a gente sabe que tem o cansaço, mas às vezes é o palestrante mesmo que é cansativo, né? O negócio fica ali. Eu já dei muita mentoria para pastores e preletores de igreja. Isso também é muito comum porque você vem na dinâmica de um dia bem corrido, geralmente as reuniões são à noite, tirando o final de semana que tem outros horários, mas geralmente é à noite, então à noite 7, 9 horas você já está cansado. Então se o palestrante está falando ali muito lento, não está sendo agradável, com certeza você vai dormir, a sua mente vai desligar e falar, isso aqui não está agradável, já estou cansado, então desliga. Então acontece esse tipo de situação. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é a pessoa deixar ali alguma coisa instigando o público, sabe? Algum desafio. Então tem muitos palestrantes que no início da apresentação faz um desafio para o público. E a palestra toda vai ser tipo uma resposta para esse desafio. E lá no final aí ele vai perguntar para uma ou para duas pessoas que queiram falar qual seria a resposta para esse desafio. Então a plateia sempre vai ficar atenta, porque em algum momento ela sabe que o palestrante vai fazer a pergunta, né? Então pode ser o pessoal que está na frente, sentado no meio ou no fundo, mas todos vão ficar atentos falando que hora que ele vai vir perguntar. Para mim, né? Para mim, né? E uma coisa que eu utilizo muito é ficar andando, quando é possível, no meio do público, né? Porque é uma forma também de você atrair a atenção e evitar o sono, a dispersão do público. Então, às vezes... Só vai ter que dar uma movida ele ali, fala, né, ele tá vindo pro meu lado aqui, será que ele vai perguntar? E às vezes eu não pergunto, mas a pessoa fica atenta, né? Então, essas são algumas das técnicas que eu acabo utilizando, sempre deixando esse desafio pro público ficar pensando e eu respondo, às vezes, lá no final. Certo. Então, Cláudio... você falando dessa questão assim de chamar a atenção
Mas tem algumas coisas que acontecem quando a gente faz palestra, principalmente quando faz palestra ao vivo, assim, porque quando a gente faz lives no online, a gente consegue contornar. Mas quando é ao vivo, já não vai dar. A pergunta é assim, né? Como lidar com perguntas difíceis sem enrolar? Sendo o mais objetivo possível. Se você sabe a resposta, respondendo ela diretamente, sem qualquer tipo de subterfúgio. E se você não sabe, assumindo, olha, não sei essa resposta, eu posso te mandar a resposta depois por e-mail, por zap, da próxima vez que eu vier aqui, eu te respondo. Mas sendo o mais natural possível, porque muita daquilo que a gente acha que é difícil, que é polêmico, na verdade é minha percepção. Sim. Talvez para o público realmente ele esteja interessado em saber uma opinião diferenciada sobre aquele tema, mas é sendo o mais natural possível. Perguntou na lata, responde na lata, Sim. sem qualquer tipo de ficar enrolando. Sim. E é sempre bom quando são perguntas que a gente imagina que são polêmicas ou difíceis, vir com dados. Justamente para o público entender, aquilo não é só a minha opinião, mas tem gente também mais abalizada, vamos dizer assim, que fala e compartilha da mesma opinião. Então você pode falar, olha, mas também tem a opinião do cientista X no livro tal, você pode dar o livro como referência. Também ouvi uma palestra do fulano de tal, e aí você compartilha o link no final da palestra com as pessoas, né? Deixa ali para as pessoas compartilharem. Então é sempre respondendo direto, mas também com dados, mostrando dados, que é para a pessoa ver que você está ali realmente inteirada do assunto e está trazendo ali uma contribuição para ela pesquisar depois, futuramente. Sim, eu já passei por isso numa live, tá? De uma pessoa fazer pergunta difícil, assim. As pessoas fazem pergunta difícil, assim, e eu tento lidar da melhor forma. Tem gente que trava, fala assim, ai meu Deus do céu, se eu não responder direitinho, vou virar chacota, né? E teve uma live que eu fiz, tava em 4 pessoas assim, pessoas de vários lugares do país, assim, e aí teve um angolango, que falou assim, ó, eu quero que você me responda assim, doutora. E aí, eu nem sei se eu posso falar essa coisa aqui no ar, porque tá no YouTube, e era uma questão muito polêmica. Aí eu falei pra ele a minha opinião, falei dados, porque como eu conhecia um pouco do tema, essa questão, falei dados pra ele, mas a minha opinião era aquela lá. É assim, ponto. Ele falou assim, eu gostei de você. Gostei de você. Eu gostei de você, doutora. Eu amei você, já vou te seguir. Já vou seguir seu conteúdo aqui, porque eu gostei de você. Gostei da forma que você falou. E é isso. É sem enrolar. É você falar a sua opinião. Se você tem dados, você fala. Se você não tem, fala o que você tem. Não fica inventando coisa não porque já era. Porque as pessoas percebem. Evidente, fica evidente. As pessoas percebem, fica chato e não passa credibilidade. Então, responde aquilo que você sabe e o que não souber pode assumir. Olha, realmente eu não tenho informação, nunca ouvi falar desse assunto, aí seja sincero. Sim. Eu não quero falar sobre esse assunto, porque já teve assuntos que eu falei assim, eu não quero falar sobre esse assunto, porque vai ser polêmica e nesse momento eu não quero. Acabou, porque eu tô ali no palco, eu faço o que eu quero. Meu tema é outro. Meu tema é outro, não vou tratar desse assunto. Porque às vezes a pessoa vem com uma malícia, você fala assim, eu não vou tratar desse assunto. Você já corta ali. No rádio a gente tinha, um tempo atrás, o ouvinte chato, né? Que ele gostava de ligar nos programas ao vivo e deixar o comunicador em alguma saia justa. Então o que geralmente se fazia no rádio? Quando é o próprio locutor que opera a mesa de áudio, ele ia lá e desligava o telefone. Ah, que pena, caiu a linha. Mas no fundo ele foi lá e desconectou. E quando é no AM, que você tem o operador do outro lado, igual tem aqui no podcast, aí você fazia o sinal para o operador ia lá e desligava a linha e falava, caiu a linha. Tenta ligar de novo, mas aí a gente já bloqueava o telefone. Então a gente se utilizava desses mecanismos para o ouvinte chato, né? Mas numa palestra, numa aula, numa live não tem como. Então é justamente se posicionar e aí você escolhe. Será que eu respondo ou não? Se eu responder tem que ser com credibilidade, com dados, mostrando aqui se a pessoa quer a sua opinião, você fala. Mas você também tem a liberdade de dizer, olha, o meu tema é sobre a Bíblia, eu não vou falar aqui sobre política, um exemplo.
né? Eu posso falar com você fora, depois que terminar. Sim. Aí é o próprio comunicador que vai escolhendo as formas de contornar isso, né? Essas situações. Eu tive uma experiência e foi ele só foi lá só para fazer essa pergunta. Mas tem gente que só faz também isso tem mesmo. Assim, que gosta de testar. E nós estávamos falando porque no estudo bíblico, mandar um abração aqui pro Paulo Botaro, porque essa didática, né, de ensinar a Bíblia nessa separação, eu aprendi com ele. Então, nós fazemos uma divisão da Bíblia entre a pré-história, a era patriarcal, a era mosaica, aí vem o período interbíblico, né, aí vem o ministério de Jesus, e a era cristã e a eternidade, né, para aqueles que acreditam. E nós estávamos na terceira aula do curso, o curso tem um período de 6 meses, e nós estamos finalizando ali a pré-história, que a gente finaliza no dilúvio, né? Então a pré-história na Bíblia para nós ela vai de Gênesis 1 até Gênesis 10. E aí o pastor, ele não foi nas 2 primeiras aulas, ele só apareceu na última da pré-história, e aí ele quis arrumar assunto com os dinossauros, né? Não, ele quis falar sobre os dinossauros e tudo que era jeito. Então deu pra gente tratar um pouco, até porque já que estava dando aula, a gente estuda, a gente precisa ir atrás de informação. Mas tem aquelas questões daquela pergunta, quando de fato a pessoa ela tem uma curiosidade, você sente isso, né? Sim. Ou quando a pessoa está nessa questão de testar o seu de arrumar conhecimento. polêmica, sim. Né, para poder tratar esse assunto. E de fato é um dos preparos, né, para quem está ali, ou seja, ministrando uma aula, né, ou com a palavra, seja onde for, ela tem que estar, ela tem que ter esse ela tem que estar bem preparo, preparada. né? Tem que estar preparado e ciente, né? Porque a gente tem alguns tipos de público, por exemplo, o melancia, né? Que gosta de aparecer, né? Sim. E não importa se ele está online, se ele está presencial, ele sempre vai fazer alguma coisa para aparecer e para tentar desequilibrar quem está ali com a palavra, seja um palestrante, um professor, um diretor de empresa, ele sempre vai fazer alguma questão ali, primeiro para ele aparecer, segundo para ele tentar aparecer com seu pseudo conhecimento. Sim. E tentar questionar aquele que realmente seria uma autoridade no assunto que está sendo falado, né? Então você tem que estar sempre preparado e não dar muito espaço para que ele fale, porque se você der muito espaço ele vai dominar ali a palestra, a reunião, a live, vai estar sempre querendo fazer comentários ali. Então ali tem que se posicionar de uma maneira mais veemente. Olha, você já falou uma vez, vamos deixar espaço para outras pessoas falarem com muita educação, né, com muita cordialidade, mas você se posicionando ali, que naquele momento é você que está coordenando ali todo o processo de comunicação, né, não ele. Exatamente. Porque o palestrante tem que ter o domínio da coisa. Tem que ter o domínio das suas emoções ali na frente e o domínio do público também. Porque senão o público, ele acaba atrapalhando a sua palestra. Vai dar uma outra palestra em cima da sua. Da sua, ixi, vai dar um... É igual o repórter quando está na rua, né? Fazendo matéria na rua. Você não pode dar um microfone para a pessoa. Senão acabou, né? Então você fica sempre ali. É a mesma coisa. Você não pode dar a palavra para outra pessoa. Você pode, quer fazer uma pergunta, um comentário, beleza, mas dá a palavra para ela fazer uma outra palestra em cima, aí não. Sim. Hoje com os engraçadinhos com a internet... já era, né? Cada vez mais. Para viralizar, né? Faz tudo. Fazer uma perguntinha, você comentou uma coisa e agora é uma curiosidade minha mesmo, e talvez seja do pessoal. Você comentou em relação ao FM e o AM, qual que é a diferença? Eu sempre tive essa... Pra mim, a diferença o AM não pega quase nada. Essa é a diferença. O FM pega tudo. Você falou da questão, né, de às vezes do operador do FM. Do AM, né? Do AM, que tem um operador. Tem um operador que fica geralmente a gente fala o aquário, né? Que é uma outra parte do estúdio. E aqui é onde ficariam os microfones, a mesa, o pessoal fala. Como se tivesse um vidro aqui. Isso. E algumas emissoras atualmente estão até tirando isso, aí o operador fica mais próximo ali, não tem mais essa necessidade, mas ainda a maioria tem essa questão do aquário. A diferença é que é o processo de irradiação da rádio. Então no AM, por isso que é difícil de pegar, porque a irradiação do AM, da amplitude modulada, qualquer obstáculo interfere. Então se você está
ouvindo AM, entra no túnel, interfere. Se você está perto de montanha, interfere. Se você está perto de outras antenas, fica chiado, porque qualquer interferência física ou até mesmo eletromagnética, o AM fica muito prejudicado. Por isso que algumas AMs estão passando para FM estendido, justamente para evitar esse tipo de situação. Então, daqui, acredito, 2, 3 anos não vai ter mais rádio AM. Elas vão estar para o FM estendido, porque é melhor a qualidade do áudio, é melhor a irradiação. Comercialmente também para a AM é melhor. Porque hoje pouca gente ouve. Vou ligar no meu rádio no AM e ouvir. A não ser os que têm mais idade, mais costume, ainda faz esse tipo de situação. Mas o público jovem não ouve mais o rádio AM. Então é mais pela questão de radiação. A onda AM ela tem altos e baixos. Então se nesse alto e baixo que ela vai sendo irradiada pega um edifício, você não consegue ouvir mais. Quem está atrás não consegue ouvir mais. Agora no FM não, a irradiação é como se fosse uma linha reta. Como é que eu sei a distância, né, de uma audiência de FM? Eu pego e olho para o horizonte. Ali eu sei que a onda de FM chega. Então, por exemplo, uma rádio que está aqui em São Paulo, você consegue pegar em Santos. Você consegue pegar em Campinas. Assim como dependendo da temperatura, do clima e do mês, você consegue pegar algumas rádios de fora de São Paulo aqui em São Paulo, porque a irradiação vai, por causa do tempo e do clima, se estendendo mais, né? Então tem essa questão do AM, sem falar do áudio, né? Que do AM realmente parece que você está numa caixa ali fechada. Então, será que seria isso dessa questão da radiação? Por exemplo, às vezes pegava uma rádio ali naquele momento bacana, daqui a pouco ela dava umas falhadas, não é FM mesmo, e depois ela voltava? Seria essa questão de... Aí precisa ver se não são as rádios piratas que interferem no Tem FM. rádio pirata também. Tem rádio pirata. Então, às vezes você está ouvindo ali, uma Bandeirantes, e você chega em algum bairro, você está pegando também a pirata da região, aí interfere na frequência. Entendi. Então, obrigado. Mas o nosso... Eu que ouvi a rádio, na minha época eu tinha essa curiosidade. Muito obrigado, viu? Você tirou Ai, uma obrigada. dúvida. Você tirou uma dúvida de E não tinha Google na minha época para poder pesquisar. Hoje eu não pesquisei mais porque eu nunca mais ouvi rádio. É muito difícil. Eu acho que um jovem, se ele conectar no AM, acho que ele vai, sei lá, ele vai falar, tá alguma coisa errada. Vou mudar pra... Bom, ele vai ver o chiado e falar, não quero mais. Porque eu entendi, eu falava, por que o pessoal fica nesse negócio de AM que não vai pra frente, né? Era pouquíssima rádio que às vezes pegava. A maioria às vezes pegava, mas era um chiado muito alto, aí você ficava ouvindo lá. Eu falava, não faz sentido esse negócio, não. Não vai colocar, não. Que eu ficava pra poder gravar... eu tive um grupo de rap quando era jovem. Pô, que legal. Aí eu pegava uma fita lá, vídeo no radinho, pra me poder ficar no espaço rap, pra me poder gravar as músicas, né? Então eu ficava esperando toda a programação do rádio, aí ia lá, no REC, né? O jovem nunca vai saber disso. Não né? vai. É verdade. Nunca vai saber o que é você esperar com o REC na mão, no dedo assim, ó. Vamos lá. E quando passava a música, que era aquela questão que você falou lá do Michael Jackson, às vezes eu ficava lá o tempo inteiro que tinha lançado uma música, às vezes nova, pra poder gravar, e eu fazia alguma coisa e eu perdia lá o tempo, aí você fica bravo demais, né? Exatamente, ou então quando você apertava depois do tempo, né? Depois do tempo, aí ficava cortado o começo, né? E fora o tempo de você tentar falar ao vivo, porque antigamente tinha essa emoção. Nossa, você conseguir falar numa rádio ao vivo de longa distância, você se ouvia, dar um abraço, nossa, vou colocar no pessoal, era, entendeu? Hoje a pessoa já não sofre mais, ela manda um WhatsApp, um áudio a rádio ali. Ela escolhe, na verdade, com certeza, hoje a pergunta que ela vai selecionar ali, vai ter um monte, ela vai ver qual que ela acha mais interessante e ela vai compartilhar. Coloca no ar. Antigamente não, tinha que pegar aquele que ficou na fila, né? Se o ouvinte fosse engraçadinho, é aquele lá que vai ficar. É isso mesmo. Bom, Gabriel, vamos, o tempo, olha né? Só, eu tô falando do Gabriel. O tempo voa. Maravilha. Gente, essa conversa foi incrível, né? Vou só dar um abraço aqui pra Angélica Palermo, que é essa dignícia aí. Boa noite a todos. Ela falou assim, ter o poder da palavra é com o Cláudio Palermo. Aí, ó. Né? É isso mesmo. Né? Muito obrigada pela sua participação aqui, foi incrível.
é conteúdo aqui para outra live, né? Porque né? muito bacana. Foi muito bacana. Foi bacana conhecer aqui, né, o novo espaço da TV. E bacana conhecer a equipe e participar aqui com vocês. Foi um bate-papo bem legal, vocês apresentam muito bem, então de parabéns. Obrigada. Aí, ó. Com toda vergonha e medo né? Tá vendo? Aproveita, Cláudia, aquela câmera, fica à vontade. Se você quiser falar agora da sua mentoria, tem aí um minutinho para você, onde as pessoas se localizam. Sim. Na rede Mais social. fácil no Instagram, só digitar Cláudio Roberto Palermo. A gente está com a mentoria tanto online quanto presencial, então quem estiver ouvindo aí de outras partes do Brasil e do mundo, fica à vontade para entrar em contato. E a gente vai discutir um pouco disso que foi falado aqui, questão de postura, voz, gesticulação, né, o conteúdo também ajuda a trabalhar essa questão, além de lidar com os medos, né, que a gente tem, principalmente falar em público. É só procurar lá no Instagram, Cláudio Roberto Palermo, e ouvir a rádio, o site radiopalermo.com.br. E agradecer novamente aqui pelo espaço. Obrigado. É isso aí, maravilhoso. Gente, olha, que nem o Cláudio falou, essa questão de você se preocupar com oratória, postura, somente para quem fala em público, palestrante, não. Isso vai na comunicação dentro da sua casa, com esposa, filho, enfim, com todos, né? Para mim ainda está sendo um processo, eu luto todos os dias, né? Então eu sempre tento colocar, todo dia aqui do podcast, né? Sempre dá aquela, né? A gente fala, se Deus quiser, mais um podcast, então, só que começa, né? A gente vai desenrolando. Às vezes dá uma travadinha, mas é isso, né? E a ideia é sempre o quê? Eu mesmo chego em casa, vou assistir o podcast, vou dar uma olhada, falar, poxa, preciso melhorar aqui, preciso vendo os pontos ali, pensar nesse ponto, então sempre pensando na evolução a cada dia. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então precisa de um apoio, procura o Cláudio, que tenho certeza que vai ser uma grande referência. Profissional, tá? Maravilhoso, incrível. É o Cláudio aqui. É isso aí. Michel, muito obrigado aí. Michel ali na produção. Você que nos assistiu ao vivo e você que vai assistir depois, que vai ficar gravado aí esse podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui em mais um podcast. Priscila? Gratidão a todos vocês que comentaram aqui. Muito obrigada para você que esteve aí conosco, né? Coloca aqui nos comentários que depois a gente também pode comentar, o Cláudio também pode comentar também, tá bom? E é isso. Próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e bora viver vida rica que você merece. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.